Mandou, já mandei. Olá, conseguimos! Não é que o link caiu, aconteceu um problema técnico aqui entre nós e a live anterior caiu e eu falei algumas coisas e o pessoal disse, olha, Ricardo, o que você falou aí, muita coisa não passou. Doutora Bebel já chegou aqui, Almir está chegando também e os outros palestrantes vão vir direto para esse link. Eu estava falando, quando caiu a conexão, que você que aliás, antes eu vou pedir um favor a você. Eu vou pedir um favor a você que que já conseguiu chegar aqui para nos ver. Avise as outras pessoas, né? Avise as outras pessoas que você conhece que o link mudou, mas que nós continuamos aqui ao vivo. Eu estou vendo que as pessoas já estão chegando. Pronto. Retomamos e como eu estava falando, né, para os advogados, as experiências com os programas de formação impulsionados por Almir, em parceria com várias entidades, foram sempre muito primorosas, né? Eu tive a oportunidade de ir para Harvard, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Coimbra, para a Universidade de Pisa, né? Sempre eventos com professores de altíssimo nível, né? Além do que a gente conhece, também os próprios certificados que valorizam muito a nossa carreira profissional. Então, eu quero dizer que a Rede Previdência vai cobrir o evento que a Almir vai comandar em Lisboa, em setembro deste ano, não é? E será um grande prazer para nós. Olha, você que tá chegando aqui, que conseguiu chegar no nosso link, obrigado. Estou vendo que você já chegou e já está curtindo. Isso é muito bom. Então, você já está muito engajado. A Rede Previdência só tem a te agradecer. Doutora Bebel, podemos, então, começar a fazer a explanação sobre a questão dos vigilantes, o que é que está pegando, o que é que aconteceu, qual é a polêmica, enfim, doutora Bebel, o microfone é seu, a senhora é uma grande professora, que eu sei, além de advogada, é grande professora, ensina para a gente, doutora. Vamos lá, pessoal, eu vou fazer um resumo bem curto, só para a gente contextualizar e passar a palavra para os nossos professores, né, da matéria, com uma pergunta, a grande indagação do momento. O que acontece é que desde 1997, que para a gente ter o reconhecimento da periculosidade, assim como o dos vigilantes ou mesmo dos eletricitários, é necessário que se faça esse debate na justiça, porque administrativamente você já não tem mais esse reconhecimento da periculosidade, do elemento, do risco, né, periculosidade para o reconhecimento da aposentadoria especial. Isso foi sendo judicializado, e isso chegou ao STJ. Qual é a função do STJ? A função do STJ é uniformizar, é dar, então, essa uniformidade aos julgamentos das questões relativas às matérias que não sejam constitucionais, que sejam matérias legais, que sejam matérias infraconstitucionais, que são as leis. Esse tema da aposentadoria, em razão da periculosidade, como no caso dos vigilantes, ela está, então, regida, desde sempre, pela legislação infraconstitucional. É uma regulamentação do que prevê a Constituição Federal, que é a proteção para os trabalhadores que tenham a sua saúde, a sua incolumidade física agravada, né, pelo seu trabalho, como, no caso, a periculosidade dos vigilantes, que estão expostos à periculosidade. Essa periculosidade, ela vinha, então, sendo reconhecida, mesmo após 97, como elemento que gerava
a aposentadoria especial, dava direito à aposentadoria especial. Tentando falar de forma bem simples para que a gente possa contextualizar, né? Para quem não seja operador do direito, possa compreender o que é que estava sendo discutido durante todo esse tempo. Então, chegando no STJ, somente em dezembro de 2020, que o STJ resolveu definir a matéria e uniformizar os entendimentos, dizendo que o vigilante, armado ou não, tinha direito ao reconhecimento da sua aposentadoria especial em razão da exposição a esse agente nocivo, ou seja, a periculosidade. Só que esse reconhecimento, ele era até a reforma. Por quê? Na reforma de 2019, de novembro de 2019, essa reforma, ela explicitamente tira a periculosidade e leva isso para a Constituição Federal. Então, entrou-se com o embargo de declaração, que veio a ser decidido em setembro de 2021, coisa do ano passado, não tem muito tempo. Com esse embargo de declaração, que é um tipo de recurso que pode ser, então, feito no âmbito desses tribunais superiores, você alargou o entendimento para dizer que, mesmo após a reforma da Previdência, aquelas pessoas que estão expostas à periculosidade, mesmo após novembro de 2019, devem ter reconhecido o seu tempo especial, trabalhado mesmo após esse período. Com isso, o INSS utilizou essa decisão, esse acórdão, para levar o tema para o STF. O STF deve se tratar somente de questões constitucionais. Ele deve então, falar sobre questões que estejam direto na Constituição Federal. Então, toda essa legislação que é infraconstitucional, que não está na Constituição Federal, ela deveria ser tratada, então, no âmbito do STJ, como foi. Quando questionou-se a questão da periculosidade pós-emenda constitucional, isso levou, então, a discussão para o STF. E, recentemente, tendo terminado no dia 14, na última quinta-feira, o STF entendeu que há, sim, uma matéria constitucional e que há, sim, repercussão geral, ou seja, essa matéria vai ser rediscutida no STF. E a nossa grande pergunta, a angústia de muitos vigilantes é: quanto tempo isso vai levar? A gente vai agora voltar para a estaca zero? Voltamos para a estaca zero? Não temos mais, como a Almir falou há pouco, né? Essa instabilidade jurídica que a gente está vivendo tem gerado algumas situações muito delicadas, como a dos vigilantes, que estão há anos esperando essa decisão. Tiveram uma decisão favorável em 2020, confirmada essa decisão favorável em 2021, e agora se vem na seguinte situação. Quando eu entrei com esse embargo de declaração, e aí houve a resposta do embargo de declaração, o INSS ingressa com um recurso extraordinário. Este recurso extraordinário abre o portal para rediscutir todo o tema, toda a matéria, vai se discutir novamente se a exposição à periculosidade do vigilante, armado ou não armado, gera o direito à aposentadoria especial, ou vamos nos ater, no âmbito do STF, tão somente à questão pós-emenda constitucional. Eu acho que essa é a grande angústia do momento, né? De muitos vigilantes, mas também de muitos operadores do direito, de muitos advogados, que estão se sentindo muito inseguros realmente nesse momento. E essa é a minha pergunta para os nossos palestrantes, para os nossos convidados de hoje, doutora Adriane, doutor Cacá, né? Porque eu não consigo chamar ele que não seja de Cacá, assim como ele me chama de Bebel, então tá tudo certo. Eu também, né? Doutora Bebel, né? E a Mi, que ainda não retornou. Mas acho que a gente pode começar, Ricardo, o nosso debate pedindo, né, aos nossos professores que falem um pouquinho sobre a perspectiva deles, o que é que eles esperam desse julgamento no âmbito do STF, né? Se há esperança
né? Se a gente deve renovar as nossas esperanças, como eles têm percebido, né? Até pela experiência que eles têm, como eles têm percebido esse momento e que eles possam dar para a gente uma perspectiva sobre essa angústia, né? Voltamos à estaca zero, começou tudo de novo, né? Eu deixo aí a fala franqueada, acho que a gente pode passar para a doutora Adriane, né? As mulheres, o cavalheirismo. Só, antes de passar para a doutora Adriane, que Ícaro nos coloque todos nós em primeiro plano, né? Só dizer que daqui a pouco a Rede Previdência tem um programa Radar Rural, que começa daqui a pouquinho, logo após essa nossa live, o programa com o Trio Rural fazendo um debate muito interessante. Almir conseguiu chegar também, só para que Almir possa saber que a gente, Bebel fez uma explanação, Adriane e Cacá. Bebel já apresentou vocês, então o público, os poucos que não os conheceriam, já estão conhecendo, né? Ela não poupou elogios, e eu sei que mesmo não poupando, foram justos, e já assumo todos eles. E aí, seguindo a ordem ditada pela professora Bebel, né? Primeiro Adriane, depois Cacá, e aí a gente, em seguida, Almir. Olá, boa noite a todos, a todas. Que prazer estar aqui na Rede Previdência. Deixa eu só fechar meu áudio, senão eu vou dar microfonia aqui. Para mim é uma felicidade imensa participar. Obrigada, Bebel, pelo convite. Prazer aqui, Ricardo, participar mais uma vez da Rádio Previdência. Cumprimento os meus amigos aqui, o Cacá, querido amigo, e o nosso aniversariante do dia, né, gente? Fiquei sabendo aqui que o nosso aniversariante do dia é o Almir. Almir, parabéns, que bacana poder participar desse evento junto contigo aí, aniversariando, que você tem um novo ciclo, um novo começo, um recomeço, que continue sua história, sua grande história de vida. E eu tenho uma honra participar dela um pouquinho, viu? Obrigada. Quero ir para Portugal, me coloca na lista aí, tá? Por favor. Bem, o tema que me trouxe aqui hoje é um tema que a Bebel aí já fez a introdução. Bem, na verdade é assim, pessoal. Vamos estabelecer os pontos nevrálgicos aqui. Nós temos critérios temporais. Na aposentadoria especial, isso é muito presente, é a lei vigente à época do período de trabalho. O INSS é muito forte nessa questão, e a especial é mais ainda, é bem sedimentado o princípio tempus regit actum. Então, até abril de 95, o INSS reconhecia o vigilante como especial por categoria profissional, independentemente da arma de fogo. Só que hoje, vamos lá, então vamos falar até 95, para a gente falar depois do tema 1209. Por quê? Porque o tema até 95 também está aguardando a decisão da TNU. Então, nós temos o período em discussão até 95, se tem que ter ou não arma de fogo, e o período judicial após 95, se é ou não especial. Até 95, a gente tem 3 entendimentos distintos. Olha como a coisa é complicada. O INSS, depois de uma decisão da TNU, lá em 2011, na súmula 26, ele decidiu exigir a arma de fogo para os vigilantes, os vigilantes. Isso está, inclusive, no manual da aposentadoria especial. A partir da decisão da TNU na súmula 26, o INSS internalizou a exigência de arma de fogo. Cacá trabalha com isso há muitos anos, sabe que nunca se exigiu arma de fogo no INSS, gente, para guarda, vigia e vigilante da 95, nunca se exigiu. Depois dessa decisão da TNU, o INSS internalizou isso na IN 77, na Instrução Normativa 77, estava lá previsto no artigo 273 da IN 77, exigindo arma de fogo para o vigilante. E agora, na portaria 991, essa que foi publicada há 15 dias, nós temos lá no artigo 300, inciso 3º, letra E, também só vigilante armado
passível de enquadramento na via administrativa ali na APS, né, na agência. Se você entrar com recurso, enunciado 14 diz que não precisa da arma de fogo. E aí o Conselho de Recursos reconhece independente da arma de fogo. Mas no Juizado Especial Federal, na Turma Nacional de Uniformização, tema 282, afetado como representativo da controvérsia, Cacá, nosso amigo o IBDP, amicus curiae nesse processo, e o Cacá fez a sustentação oral nesse tema lá na Turma Nacional de Uniformização. O relator do processo é o Fábio Souza, mas nós tivemos pedido de vistas e o processo não tem decisão ainda. Então, até 95, a recomendação vai para o INSS, vai para o CRPS para reconhecer especial lá e depois ter briga na justiça pelo pós-95. Depois de 95, nós temos essa discussão jurisprudencial. Muito embora o STJ tenha entendido que é possível reconhecer o vigilante com ou sem arma de fogo, a gente tem que lembrar que não é o vigilante que é especial, porque o vigilante não enquadra mais por categoria. O que vai enquadrar é a atividade com exposição a agente nocivo à integridade física. Então, a gente precisa lembrar que não adianta eu ter atividade vigilante. Eu tenho que ter atividade vigilante comprovadamente exposta a agente periculoso. E eu estou atualizando o meu livro, então tá bem quentinho aqui na minha cabeça essa discussão. O que tem havido de decisões pós-tema 1031? O que é o elemento arma de fogo? Ele é um elemento visível, externo, que com a arma de fogo você visualiza que a pessoa tem um risco. Sem a arma de fogo, como é que você visualiza que a pessoa tem um risco? Porque não tem arma de fogo e é vigilante, é especial? Se eu tiver um laudo técnico, se eu tiver um PPP, vai enquadrar como especial? Não. Ainda que eu tenha arma de fogo, ela é indispensável ou ela não é indispensável? A arma de fogo, decisão do TRF da 4ª Região, apesar da arma de fogo, eu preciso comprovar o risco em relação às tarefas que o segurado exercia. Então, é muito mais do que arma de fogo. A gente não pode focar no elemento arma, porque é muito mais do que isso. É a descrição da atividade que coloca aquele trabalhador exposto ao risco de ter a morte, de ter o risco morte. Parece presumido, né? Eu tenho um vigilante armado, logo ele é nocivo à saúde, nocivo à integridade física, só que as decisões, o posicionamento dos tribunais nesse sentido não está sendo bem assim. Bem, afetado o tema agora como repercussão geral, no 1209 no STF, nós tivemos, então, a questão afetada como repercussão geral. Primeiro, nós temos que observar que no STF tem um tema, que é o 1057, que o INSS está pegando muito sobre isso, está dizendo que é esse o tema, o grande tema, que o STF já tem um precedente dizendo que a especial do guarda municipal é igual à do vigilante, e aqui é importante a gente fazer o distinguishing, porque o 1057 não é igual ao 1031 do STJ. O 1057 do STF discutiu, na verdade, ele quis equiparar o guarda civil municipal aos policiais civis da Lei Complementar 51 de 85, que tem uma outra atividade diferente do vigilante. E o vigilante, agora, com a decisão do STF de repercussão geral, ele vai tratar justamente da questão que a Bebel colocou. É enquadrável como especial no sentido de ser prejudicial à integridade física e ele será enquadrável como especial pós-emenda 103? Aqui, eu vou finalizar para deixar os meus colegas falarem a seguinte questão. Não se discutiu no tema 1031 em nenhum momento o pós-emenda 103. E acho perigoso abrir um precedente aqui, nesse processo, em que não houve um desenvolvimento do tema, porque o tema já está em discussão há muitos anos. Não houve uma discussão sobre pós-emenda 103 ou não emenda 103. Acho que esse viés pós-reforma tem que ser uma construção doutrinária importante, tem que ter uma construção teleológica, histórica,
para comprovar que a periculosidade não deixou de existir, que ela continua sendo, estando presente, ainda que não em integridade física na Constituição, mas que ela continua presente ali no texto implicitamente, já que ela não é vedada, logo ela é permitida, mas a gente precisa regulamentar isso e tem aí a PLP 245 de 2019 tratando dessa matéria. Então eu abro aqui a discussão para vocês, falando justamente desse ponto nevrálgico, 1057, a questão do prejuízo à integridade física e a arma de fogo ou não. Não é isso que vai determinar o perigo à integridade física, porque ele é o elemento externo. E se eu não tiver, eu não posso focar na arma de fogo, porque casos que não tem arma de fogo, mas tem o risco, como é que eu demonstro? Qual é o elemento que o vigilante vai ter que ter para demonstrar esse prejuízo? Por exemplo, eu tenho aqui no metrô de São Paulo vigilantes que usam colete à prova de balas, cacetete, coturno e não usa bala, não usa arma de fogo. E aí? É prejudicial à integridade física? Como que eu vou demonstrar isso? Então, é isso que a gente precisa colocar no processo. Era essa a minha contribuição, mas eu fico aqui para o debate, pessoal. Estou à disposição. Vai que é tua, doutor Cacá. Importantíssimo as colocações de Adriana, a gente agradece, sempre muito pontuando, né, essas questões que eu acho que são importantíssimas, sobretudo a questão do tempus regit actum, o que muitas vezes é difícil da gente explicar para o nosso cliente, né, por que o colega conseguiu e ele não, e às vezes tem a ver com um diazinho, né, e isso vai fazer toda a diferença. Então, a gente vai passar para a Cacá, né? Eu queria agradecer a Adriana ter aceito o convite, e Cacá também, né? São dois queridos. Cacá, só assim para eu te ver, né? Eu acho que eu vou fazer uma surpresa um dia para poder conseguir te dar um abraço, né? Mas é uma alegria imensa, ainda que pela tela, poder te ver. Isso porque vocês moram no mesmo estado, né? A gente mora, pode-se dizer, na mesma cidade, porque Arembepe é ali, né? É antes do Prato Forte, então é bem antes, então é bem pertinho, mas a vida é corrida, né? Mas Cacá também é do mundo, a gente não pode deixar de ressaltar essa característica, né? Dessa coisa cosmopolita de Cacá, né? Mas também não podia deixar de ressaltar o corte de cabelo de Adriana está maravilhoso, né? Porque a gente tem que sempre ressaltar um cabelo muda tudo, né? Eu adorei. Eu sempre brinco quando eu faço meus vídeos, às vezes eu mando para Ricardo e falo assim, olha, de conteúdo eu não sei não, mas meu ruivo hoje está maravilhoso, então todo mundo vai assistir. Pode ficar tranquilo. É isso aí. Cacá, manda brasa. Liga o som, Cacá. Desculpa, pessoal, mas o tiozinho sempre faz isso, é impressionante. Sempre, cara, sempre. Eu disse, que vocês não ouviram porque o som estava desligado, que vai ser muito legal esse encontro para rever os amigos, porque para falar de vigilante, a Adri já falou tudo, beleza, a gente pode ficar aqui matando saudade, contando piada, porque não tem muita coisa para acrescentar. Então, primeiramente, boa noite a todos, agradeço demais o convite. Na linha do cabelo, eu adorei o visual do Ricardo, que eu não tinha visto ainda. Show de bola, tá bom para ficar aqui em Arembepe, ali na aldeia dos hippies. Vão achar que você é nativo, local, bichão. Adorei, muito bom rever minha irmã Bebel. Faz muito tempo, apesar de morarmos próximos, faz muito tempo que a gente não se vê. A minha característica... eu não era nem casada, nem tinha filho, Cacá. Exatamente, faz muito tempo. Mas então, agora o que eu vou dizer também justifica isso, porque a minha característica de do mundo deixou de existir com a pandemia. Ainda mais sendo grupo de risco, eu fiquei trancadinho mesmo e, infelizmente, cortei as viagens durante um longo período aí. Quando eu estava mais saidinho, aí surgiu a tal da Ômicron, aí tive que retroceder novamente e foi dessa forma. Mas agora, quem sabe, a gente consiga botar em prática as viagens outra vez.
E uma satisfação enorme ver meu amigo Almir, principalmente no dia do aniversário. Advogado não tem vida mesmo, né? Nem no dia do nível o cara está livre de compromissos, não tem jeito. Então, é muita alegria estar com vocês. Adri, minha amigona, minha parceira, minha professora, minha inspiração, nossa guru aí da aposentadoria especial. Então, muito gostoso estar aqui com vocês. Para tentar trazer algo aí para o debate e que seja um pouquinho diferente do que a Adri falou, vou tentar defender aqui a questão do perigo em si, como o perigo dentro daquela linha que a Bebel colocou, que ao menos até a redação anterior da Constituição nós conseguíamos enquadrar não só o vigilante, mas qualquer atividade de risco dentro daquela expressãozinha prejuízo à integridade física. Então, quando a Constituição estava a proteger a integridade física, estava tratando, sim, das atividades de risco, temos um pouquinho de dificuldade, isso a Adri colocou muito bem, até como provar o risco, então, com ou sem revólver, até diante dessa posição do TRF4 que ela colocou, que não é só o revólver que caracteriza o risco, temos que o perigo, no meu entendimento, pelo menos, ele deve ser sempre muito bem prestigiado, muito bem protegido, porque ele reclama, sem dúvida nenhuma, uma proteção ainda mais destacada do que aqueles casos de insalubridade. Por quê? E aí meu mestre Pardal costuma brincar, né, porque ainda não morreu, está velho, mas não morreu, costuma brincar que o risco, quando ele se transforma em infortúnio, quando o perigo acontece, ele só gera dois benefícios. Ou é invalidez ou é pensão por morte. Tanto é que essa proteção maior, mais destacada, nós encontramos, inclusive, na legislação trabalhista, onde todos sabem que o adicional de periculosidade costuma ser mais significativo, maior do que o de insalubridade. Então, quando se está a proteger a integridade física e, consequentemente, o risco, estamos protegendo, pelo menos constitucionalmente, até a emenda 103, o bem maior do trabalhador, que é a vida. Por isso, sim, que eu entendo que a proteção ao perigo deve ser protegida, deve ser contemplada, deve ser prestigiada. Nesse caso, resta demonstrar, como a Adri colocou, o que é o risco, que perigo que existe na função de vigilante. Para mim, é muito inerente, é muito assim sutil, muito tênue do enquadramento por categoria para enquadramento por exposição a uma situação de risco e não de agente nocivo. Porque é tão intrínseca a atividade, é tão inerente ao desenvolvimento daquele ofício, que fica até difícil provar. Porque, no meu entendimento, basta ser vigilante. Aqui não estou dizendo que a gente contemplaria. Acho que é uma outra discussão, que inclusive eu cito no meu livro, que eu não consegui chegar a uma conclusão, uma discussão se a gente consegue também proteger os porteiros de condomínios, por exemplo. Não consigo vislumbrar num primeiro momento, estou aqui tratando de vigias e vigilantes. É muito difícil fazer essa prova, porque, para mim, ao menos, ela já é inerente ao ofício. Então, vamos que lá da descrição das atividades constante do PPP, quando está assim, zelar pelo patrimônio de outrem, impedir o acesso de terceiros estranhos a tal lugar, defender tal coisa, eu acho que dessa leitura das atividades a gente consegue concluir que aquele cidadão está colocando a sua integridade física em risco e, consequentemente, vindica uma proteção via aposentadoria especial. Algo muito interessante que eu também tratei no livro e foi bem debatido, como a Adri colocou ali no tema 282, que a Adri estava sem tempo, o Diego também tinha compromissos, aí fui escalado aos 45 do segundo tempo para fazer a sustentação oral lá na TNU, e eles me ajudaram bastante. Discute-se lá também essa questão que, agora falando um pouquinho da necessidade de arma de fogo, ou não necessidade, ou desnecessidade de arma de fogo, discute-se lá também que, quando da leitura da CBO, vigilante e vigia são as mesmas tarefas. Nós temos as mesmas tarefas. E nem para um, nem para outro, que inclusive estão lá na mesma família, a gente encontra a necessidade de arma de fogo. Então, além daquele posicionamento externado lá no enunciado 14, inciso 2 do Conselho de Recursos da Previdência, que até 95 não precisamos de arma de fogo, nós também não encontramos respaldo nem na própria CBO para entender que o vigia ou vigilante necessita de arma de fogo para a caracterização da periculosidade do risco da sua função e, consequentemente, da especialidade. Então, e aí eu coloco um ponto de vista meu, pessoal,
para mim, é tão claro que aquele que não porta arma de fogo está bem mais desprotegido de eventuais ataques do que aqueles seus pares que efetivamente manuseiam a tal da arma de fogo. Então, mais um ponto que eu coloco pela desnecessidade. Então, primeiramente, o posicionamento recursal administrativo. Em segundo ponto, a própria CBO não traz a exigência de porte de arma de fogo para caracterização de periculosidade de vigilante, ou até como uma descrição das atividades como algo que é imprescindível para o exercício daquela atividade. Isso não consta da CBO, e esse ponto de vista que aquele que não tem arma de fogo está bem mais desprotegido que os seus pares que portam a arma de fogo. A discussão vem, então, com mais ênfase a partir da emenda 103, e foi isso que a Adri colocou, e eu concordo, lógico, eu concordo plenamente, que não há como se discutir dentro desse tema 1031, que gera o 1219, emenda 103, porque não veio assim da origem, não foi assim discutido no tribunal de origem e pouquíssimo discutido na STJ, só em sede de embargos de declaração, que aí sim resolveram, e também com base, se eu não estou equivocado, naquele voto vista da ministra Suzete, que aí sim resolveram incluir a expressãozinha mesmo após a emenda 103. E após a emenda 103, eu até entendo que cabe, mas efetivamente o debate é maior, e de acordo com a Adri, tem que ser construído desde lá de baixo, com questão de interpretação histórica, com análise do caso em si, para que aí sim venha construindo uma tese a ser defendida, se cabe ou não após a emenda 103. E fica mais fácil, digamos assim, defender o cabimento pós-emenda 103, justamente em razão daquela retirada da vedação expressa que havia na PEC 06, aos 45 do segundo tempo, na noite anterior à votação no Senado, por um acordo de lideranças partidárias, retiraram da previsão do texto a proibição expressa de enquadramento por periculosidade, o que dá espaço, até se construirmos tudo de acordo com o viés constitucional de proteção à saúde, de proteção à vida, de redução dos riscos inerentes ao trabalho, artigo 7º, inciso 22, com toda essa construção, e que foi mais ou menos isso que o STJ utilizou, essa construção no ordenamento jurídico superior, tanto lá no tema 534 da eletricidade, quanto no tema 1031, ainda que sob a vigência da norma constitucional anterior à emenda 103, eu acho que essa retirada da proibição expressa nos dá mais campo para defendermos, mais subsídios para defendermos o cabimento da periculosidade em si, pós-emenda 103. E acho que, pelas anotaçõezinhas que eu fiz rapidamente aqui enquanto eu ouvi a Adri, era o que eu tinha para colocar, porque, de resto, eu concordo com tudo que ela falou e sobrou pouca coisa para a gente incluir, a não ser essa observaçãozinha ou outra aqui que eu coloquei da CBO, etc. Essa discussãozinha da emenda 103 vai ser um pouquinho diferente. Lembrei de uma outra coisa que não está aqui na anotação. Será que eu tenho tempo? Acho que tenho tempo para colocar, né, Bebel? Preocupante o que será, né, o que vai gerar o tema 1209, porque já na manifestação que admite a repercussão geral do ministro Luiz Fux, ele cita o argumento do INSS que, caso prevaleça a decisão do tema 1031, reconhecendo especialidade para vigilante, iremos ter um prejuízo de 154 bilhões de reais ao longo de 35 anos. Novamente, essas contas malucas de Procuradoria, de AGU, de INSS, sem eira nem beira, como fizeram uma conta muito inescrupulosa lá na revisão da vida toda, sem considerar que 60% a 70% dos segurados não têm direito à revisão da vida toda, que ela é prejudicial. Então, já iniciou mal. O pontapé inicial já não foi legal. Tem sido como o pontapé inicial do meu tricolor foi contra o Flamengo nesse último final de semana, que é melhor a gente não comentar. Nosso Bahia foi bem, Bebel, ainda bem, mas o meu tricolor paulista não. E já não começa legal porque já aponta para esse viés de preocupação econômica, de preservação dos cofres, mas uma preservação calcada numa conta um pouco falaciosa, um pouco absurda, que não tem nenhum respaldo técnico ali a demonstrar de onde tiraram esses números tão gigantescos assim. Acho que era isso que eu tinha para colocar. Espero ter contribuído um pouquinho aqui.
Contribuiu bastante, Cacá. Obrigado. Realmente é maravilhoso poder ouvir vocês, né? Sempre me lembro das nossas aulas presenciais lá em Recife. Aquela foi um curso histórico, né? Mas essa capacidade que Cacá tem de uma memória de datas é muito interessante e nos enriquece muito, né? Porque reforça aquilo que a Adriane já falou aqui para a gente, da questão do tempus regit acto, e antes da gente fazer esse link, deixa eu só lembrar a vocês que amanhã, às 8 horas, e todas as terças-feiras, nós temos RPPS de A a Z. Então, falando em cofre público, isso me lembrou, né, a questão aí dos regimes próprios de previdência, que estão sempre na berlinda, e todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, com a doutora Shirley Racleto, nós temos aí um aprofundamento desse tema, né, semanal. Não percam, lembrando mais uma vez, se ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade de se inscrever e se manter atualizado sobre toda a matéria previdenciária. Mas fazendo um link muito bom que Cacá já respondeu a nossa pergunta, né? Ele começa a responder aquela pergunta, as perspectivas, né? O que a gente pode esperar? E aí a gente passa a bola para a Uni com essa pergunta e aí em seguida já teremos que, infelizmente, começar a nos despedir. E aí eu queria muito ouvir também a Adriane. Passo sim, Cacá, a palavra. Você tem sempre toda a prioridade comigo, amigo. Espera aí, que você não ativou seu microfone. Tá aqui. Até o final eu vou fazer isso umas 10 vezes, pode apostar. Bebelita me avisou que começaríamos às 19h. Vou entrar ali umas 15 para as 19 para fazer teste. Quando eu entrei, o bicho já estava pegando, todo mundo participando. E aí eu não tive o tempo de fumar o meu sagrado cigarrinho pré-evento, que é sempre para os 10 minutinhos antes. Então, considerando toda a informalidade que nos cerca aqui, eu peço licença que fumarei acompanhando vocês. Se quiserem que eu tire a câmera, eu tiro. Caso contrário, eu deixo aberto aqui. Acompanharei fumando o meu sagrado cigarrinho, beleza? Posso, Bebel? Sem problema. Problema. Garanto que é lícito, tá? É lícito, garanto. É lícito? Isso é lícito. Vou fumar aqui. Tranquilo, Cacá. Sinta-se livre. Cada um com seus vícios. O meu é só cafeína mesmo. Dentro da licitude, né? Então, vamos lá. Mas essa questão que Cacá traz para a gente é muito bacana. Essa perspectiva, né? Que o STF tem trazido em várias decisões da matéria previdenciária. A gente viu isso na desaposentação, né? O argumento financista, ele vindo com muito peso. A gente viu isso na revisão da vida toda, né? Aos 45 do segundo tempo também, ali na revisão da vida toda. E Cacá traz esse elemento aí como uma das perspectivas, né? Como uma luz acendendo para a gente como uma perspectiva não favorável, uma perspectiva desanimadora, né? Em relação ao debate. O que vai pautar esse debate dos vigilantes, da aposentadoria dos vigilantes no STF, no âmbito do STF, né? O que cada um aqui está esperando, né? Como tem percebido qual será aí o caminhar desse debate, né? De fato, o que vai pautar? E, Almi, parabéns, né? A gente agradece imensamente você ter se disponibilizado para estar aqui discutindo com a gente, falando sobre perspectivas dessa decisão tão importante para inúmeros segurados no dia do seu aniversário, né? Isso dificilmente acontecerá comigo, porque eu faço aniversário no dia de Nossa Senhora de Aparecida, é feriado nacional. Ninguém está assistindo a gente. Mas como você não tem esse privilégio, você teve que estar aqui conosco hoje, em plena segunda-feira, no seu aniversário, debatendo esse tema de grandíssima, de importantíssima relevância. E aí o meu questionamento para você, né? Quais são as perspectivas? Como você vê, né? O caminhar, o trilhar desse tema 1209 no STF.
Bebel, boa noite novamente. Para mim é um prazer estar aqui. Quando o Ricardo me ligou e falou que o debate era com a Adriane, que para mim é o maior nome do país. Deixa eu te atrapalhar para dizer que lá no comecinho, Ney Araújo mandou os parabéns para você e eu precisei desviar o assunto. Eu não vi. Papito, se e para não ser injusto muito com ele, obrigada. Para não ser injusto, vai lá, vai que é tu, Almir. Ricardo, quando você me ligou e falou que era um debate com a Adriane, que para mim, sem dúvida alguma, é o nome do país, respeitado da primeira até a última instância, respeitado no nosso meio, respeitada pelos segurados, e com o Kaká, que talvez ali trilhou, é o grande precursor da aposentadoria especial, é um cara que talvez seja uma inspiração para mim, para a Adriane, para você, Ricardo, para a Bebel, é o cara que trouxe, na verdade, a matéria, acho que de forma limpa, ele é muito transparente com relação à forma como se posiciona. Nem sempre ele defende, nem sempre a gente pensa de forma semelhante, mas ele é uma inspiração pela forma como se posiciona, pela transparência que ele tem com relação a cada um dos argumentos. E para ser justo aqui, com cada um de vocês, o Kaká, ele é tão referência para todos nós, não só profissionais, que ele foi citado pelo próprio STJ no julgamento do 1031. Kaká é uma das fontes citadas, então ele não é só inspiração para nós, colegas advogados, mas para quem julga a matéria, ele é sim uma fonte de direito aí. E a Adriane, para quem não conhece, não sabe o que aconteceu ali na PEC 06, a Adriane foi que salvou a questão da periculosidade aos 49 do segundo tempo. Eu estava acompanhando pela TV Senado e a manifestação prévia que ela fez na noite anterior à votação foi a responsável por ter salvado a periculosidade do texto constitucional, porque a gente lembra, Adriane, que ia ser colocado expressamente a proibição. Então, a forma como você se posicionou com brilhantismo vai ter uma repercussão que vai ser lembrada, acho que para o resto da vida. Não só por nós, colegas, que acompanhamos detidamente, mas pelos segurados que nem sabem por que aconteceu. Não, houve um acordo de lideranças, mas o que precedeu esse acordo de lideranças, quem acompanhou detidamente, quem acompanhou a PEC, não tem como não tirar o chapéu para você. Você foi brilhante em todos os sentidos, então não dá para falar dessa temática sem citar o teu nome. E aqui eu destaco sobre a conclusão da tese, que não há muito a acrescentar, além do que a Adriane já falou e do que o Kaká já falou. Eu fico imaginando aqui como é que o segurado se sente na ponta, Bebel. Como é que o segurado, entendeu, está enxergando essa situação, essa possível reviravolta. Porque para nós, advogados, já se antevia que o Supremo ia admitir que a matéria, de fato, era condicional, que haveria repercussão geral, mas muito se comemorou quando do julgamento do 1031, porque se achou, eita, resolveu, agora vigilante pode aposentar, especial, não tem mais problema nenhum. E muitos casos efetivamente transitaram em julgado. Eu devo ter aqui no escritório 300, 400, 500 casos que transitaram em julgado, seja ali entre o julgamento do STJ e a eventual admissão com repercussão geral pelo Supremo, ou até em momento anterior, quando o STJ não tinha ainda afetado a matéria como repetitivo. E tem vigilantes, muitas vezes da mesma empresa, o mesmo advogado ou advogado diferente, que diz, mas olha, como é que pode? Seu José aposentou, seu João não conseguiu, é a mesma documentação, é a mesma empresa. E os vigilantes nos perguntam na ponta o tempo todo o que é que pode ser feito nesse meio tempo, porque eu não quero aguardar esse posicionamento do Supremo. É bom lembrar que a questão política desse ano reflete no julgamento dessa matéria. Ano que vem se aposentam 2 ministros, Adriane. 2 ministros, Kaká Rosa e o Lewandowski. E a gente tem visto como tem funcionado essa alternância de ministros. Os ministros que têm entrado, que têm sido nomeados, tem aparentado, ou pelo menos, uma tendência de votação de acordo com o que tem sido defendido pela Advocacia Geral da União. E um dado que me preocupa muito é essa história dos, novamente, bilhões envolvidos na tese. Você vê que o Fux, na decisão dele, que foi acompanhada por 9 ministros, eu acho que o Fachin votou contra, que não tinha repercussão geral, que a matéria não era constitucional, e o Gilmar Mendes, salvo engano, ele não chegou a se manifestar. Então, são 9 votos a favor, acompanhando o relatório do Fachin. Ele cita por mais de uma oportunidade a questão do impacto econômico, dos 154 bilhões, como se o dado trazido pela AGU tivesse ali uma presunção de veracidade. Então, é como se fosse um fato inconteste.
esse cálculo, muitas vezes, você colocou muito bem, Cacá, ele é chutado. Então, quem conhece como funciona ali bem os bastidores, sabe que ali joga uma conta e, se precisar se questionar, você vai ali e faz uma conta ali para tentar justificar como chegou aquele número. E não o contrário, fazer um estudo atuarial profundo, detido, para realmente a gente ter noção exata do impacto. Então, se você me perguntar hoje, Adriane, Ricardo, Bebel e Cacá, o que é que eu espero do julgamento dessa tese no Supremo? E olha que eu sou um otimista por natureza. Eu acho que há muito trabalho a ser feito para que a gente consiga preservar ao menos um pedaço. Acho que a questão, depois da emenda constitucional, é um pouco mais complicada, uma vez que a discussão, como foco, só surgiu no julgamento dos embargos de declaração, em que você, Cacá, repito, foi citado ali expressamente, acho que por mais de uma oportunidade. Mas até para a gente segurar para o período anterior à emenda, eu acho que vamos precisar aí reunir todo mundo de bem do Brasil que acredita efetivamente na tese, que acredita na matéria. Vamos precisar, Adriane, sem dúvida alguma, despachar individualmente com cada um dos ministros. Vamos precisar fazer cálculos independentes. Até estava aqui na cabeça com a ideia da gente buscar a instituição fiscal independente, né, que tem ali uma certa vinculação com o Senado Federal, porque teria ali pelo menos uma presunção, pelo menos de conta mais justa, mais próxima ali da realidade, porque se a gente faz um estudo independente completamente, contrata uma pessoa, vai dizer, não, essa pessoa aqui quer defender os interesses do segurado, é advogado de segurado, então assim, eles buscam a todo instante descredibilizar contas feitas de forma independente pelos segurados e buscam ali fazer com que prevaleça sempre o argumento da AGU. Acho que é um julgamento apertado, com tendência de aperto. Acho que a Adriane quer falar. Deixa eu só fazer uma observação, é muito importante o que você está falando. Olha só que interessante, Amir. Na medida em que o INSS nega o direito à periculosidade, a justiça reconhece, isso vem desde a eletricidade, de 97, não tem custeio. Por que não aceita aceita que dói menos? Aceita que é especial, cobra das empresas que expõem o trabalhador à periculosidade e aí tem arrecadação. Então, a INSS, ele nega uma coisa que está flagrante, integridade física está lá na Constituição, sempre esteve, desde a Constituição de 88, e o INSS insiste em negar, e ao insistir em negar, ele não cobra a contribuição da empresa que expõe o trabalhador à periculosidade, e isso pode gerar, inclusive, uma melhora dessa despesa que o INSS está alegando que tem, mas tem por culpa dele mesmo, pelo negacionismo de reconhecer que aquilo Perfeito. É periculoso. Perfeito, Adriane. Isso tem que ser trazido para os autos e com muita precisão, porque assim, se de um lado ele aponta uma conta de 154 bilhões, vamos fazer a estimativa de quantos segurados tem trabalhando em condições nocivas ali à saúde ou à integridade física, delimitar a questão da integridade física e quanto isso poderia representar em termos de incremento de arrecadação. E ali fazendo a conta, no mínimo, a conta vai ser muito menor do que os 154 bilhões, porque eles só olham pelo viés da despesa e esquecem que teriam autorização, à luz do julgamento, à luz da pacificação da matéria, para cobrar sem muita discussão, como acontece hoje. Então, novamente, você traz ali um ponto que pode, sem dúvida alguma, ajudar a auxiliar no convencimento do Supremo Tribunal Federal. Então, é um julgamento que muita gente pergunta, quando é que vai acontecer? É esse ano ainda? O que é que eu posso fazer até lá? Veja, como a Adriane bem colocou no começo da explanação dela, a matéria está sobre estado, os processos estão suspensos, na fase em que se encontra por determinação, por decisão do Luiz Fux, mas nada impede que os segurados com requerimentos ainda pendentes de avaliação do INSS levem a matéria até o Conselho de Recursos da Previdência Social. Porque lá, como foi bem destacado pela Adriane e pelo Cacá, essa matéria, ao menos até 95, ela está absolutamente pacificada. Inclusive, repito, sem necessitar da apresentação de PPP. Inclusive, independentemente da questão da arma de fogo. Mas a IN diz que precisa. A IN, mas isso não vincula a Junta de Recursos. Isso não vincula o Conselho de Recursos da Previdência, que já possui entendimento sumulado, são entendimentos ali de longa data, no sentido de que o reconhecimento independe dessas duas questões. Então, como a gente tem aqui pessoas que nos acompanham, de vigilantes a estudantes,
a colegas advogados. Então, num primeiro momento, é bom destacar que a matéria, de fato, vai ficar parada por algum tempo em razão da decisão do Supremo, mas existe o caminho administrativo que pode ser buscado. É importante que você converse com o advogado para verificar se com esse período até 95 não é possível, ao menos, a concessão de um benefício provisório, mesmo que não represente exatamente o teu anseio, que não represente uma aposentadoria especial, mas que possibilite a concessão ali inicial de algum benefício, e a discussão persista a depender do que o Supremo Tribunal Federal vier a decidir. Mas sendo muito justo, me perguntando, Almir, o que é que você acha em termos de percentual? Acho que a chance do INSS, em razão da questão econômica que costuma prevalecer nas decisões do Supremo Tribunal Federal, acho que o INSS é favorito. É favorito a sair vitorioso no tocante a essa tese. Não que eu concorde com nenhum dos argumentos do INSS. Eu concordo com o Adriane, concordo com o Cacá, a questão da integridade física, o Cacá colocou muito bem. Não é que a gente esteja defendendo a categorização, voltar para aquela questão anterior a 95, que todo vigilante tem direito, mas é uma questão inerente, é indissociável, na verdade, da atividade. Imagina só o que a Adriane colocou aqui. Um vigilante lá que eventualmente não faz uso da arma de fogo. Para ele, em tese, o risco é até maior se a gente for confrontar com aquele que faz uso da arma de fogo, porque ele tem um meio de defesa muito mais contundente para reprimir ali uma ação provável, uma ação que visa lesar o patrimônio que ele está protegendo. Então, são questões que eventualmente vão demandar não só a técnica processual, que vão demandar não só conhecimento de direito previdenciário, não só conhecimento da questão principiológica, mas acho que a questão para o período pós-emenda é mais complicado, por inúmeras questões, pelo fato da tese efetivamente não ter sido trabalhada de baixo. Acho que a gente tem chances, apesar do favoritismo do INSS, em razão até dos argumentos substanciosos que foram usados pelo Fux, até alardeando que, da forma como veio a tese do STJ, vale não só para vigilante, que a tese ficou aberta e seria aproveitável para qualquer atividade ali em que você alegue a existência de periculosidade. Mas eu acho que com essa união de forças, com essa guerreira, com a Adriane junto, com o Ricardo, com o Bebel, com o Cacá, a gente tem tudo aí para chegar em igualdade de condições. Tem que ser feito um trabalho aí a várias mãos, um trabalho técnico, inclusive na questão contábil, para que a gente possa levar essa ponderação da Adriane, por exemplo, de quanto representaria em termos de arrecadação se você pudesse cobrar o adicional do SAT de cada uma das empresas. Então, pessoal, o meu recado final aqui é que cada caso vai ter particularidades, porque em algumas situações dá para resolver pelo administrativo, ainda que parcialmente. No tocante ao judicial, não há previsão de julgamento, mas a gente tem que focar, Bebel, eu peguei um pouquinho da tua palavra também, no PLP 245, porque se a gente consegue aprovar o PLP 245, a gente resolve um pedaço do problema e eu acho que fica até mais fácil para a gente construir a nossa linha perante o Supremo Tribunal Federal, com os representantes do povo reconhecendo a possibilidade expressa para o período anterior, para o período posterior, acho que fica mais fácil da gente construir a nossa linha perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, para arrematar, acho que o INSS é favorito, acho que a gente tem que unir forças, acho que a gente tem que tratar o PLP 245 como foco, inclusive, nesse momento, porque essa construção vai ajudar no judicial, e os segurados que estão aqui nos assistindo, e aí, meu caso, como é que fica? Vai ficar parado esse tempo todo? Conversa com o teu advogado quando for o caso, verifica a possibilidade de um requerimento até novo administrativo para começar a se receber um pedaço, uma vez que o Conselho de Recursos possui um posicionamento muito mais favorável para a questão do que o próprio Poder Judiciário. São essas minhas ponderações, considerações. Vou ficar por aqui para o eventual debate, mas agradeço pelas felicitações de todos aqui. Adriane, você é uma querida amiga, está sem dúvida alguma na trajetória da minha vida, sou muito grato por tudo que a gente já fez em conjunto, por tudo que você já me ajudou. Ricardo é um grande irmão, sem palavras dá para descrevê-lo. Bebel é uma companheira de todos os momentos e Cacá é minha fonte de luz. O que ele diz, eu sigo e vou em frente. Um beijo para vocês, estou por aqui. Almir, muito obrigado pela sua participação. Você faz aniversário um dia antes do aniversário da minha filha, inclusive. Então, é família totalmente, né? Sim. Vou pedir a você
agradecer muito sua participação. Eu sei que sua vida está bem corrida, então, se você precisar sair, fique à vontade aí no seu tempo, Almir. Eu vou fazer uma foto aqui da gente agora. Pode ir falando que eu estou fazendo fotos. Perfeito. Eu vou contar para você, vou pedir licença para contar para você a nossa programação. De segunda a sexta, temos o Previdência Hoje em 10 minutos, um programa de 10 minutos de notícias diárias com advogados de primeiríssima linha, né? Advogados de vários lugares do país. Karen Jobim, Ana Isabel Jordão, Luana Rezende, Natasha Bublitz, Lisiane Guerin e Ney Araújo. No sábado, a gente sempre traz o Vamos Estudar, em que a gente pega um tema e coloca, né, a gente faz uma reprise escolhendo algum tema que gera muita questão de estudos. No final de semana, a gente pega os vídeos mais editados no domingo e divulga. Temos na terça-feira, às 8 horas da manhã, o RPPS de A a Z, com Cirlei Rechetelo, e voltando um pouquinho, na segunda-feira, daqui a pouco está começando, o Radar Rural, que agora está sendo ao vivo e com o Trio Rural. Isso quer dizer que daqui a pouco, quando a gente encerrar esse debate maravilhoso, o Trio Rural, né, assume a bandeira, não será neste link, tá? Mas você acompanha no nosso canal, Ícaro vai colocar no link deste vídeo e você vai poder assistir também o tema rural, tá bom? Eu queria aproveitar essa oportunidade, esse privilégio, para fazer uma pergunta importante. Nos casos, e aí deixar Adriane e Cacá à vontade para responder os que preferirem, né? E devolver a palavra para Bebel. Nos casos em que é provada a arma de fogo, existe também a possibilidade de o STF reverter o julgamento? É um questionamento que foi feito agora há pouco pela nossa audiência. Foi para alguém específico, Ricardo? A questão colocada era a seguinte: no processo foi provada a arma de fogo. A decisão do STF pode derrubar esta decisão? Eu entendo que não. Eu entendo que a discussão é o com ou sem arma de fogo, porque a arma de fogo era o elemento externo que traria aquela presunção de nocividade. Mas pela decisão do STJ, não basta a arma de fogo. Eu preciso comprovar que houve a exposição nociva à integridade física. E esse é o ponto nevrálgico. A gente, ainda que tenha arma de fogo, o STJ leva isso à discussão, e ainda que haja arma de fogo, o problema é que eu tenho que provar a exposição à nocividade e tenho que ter laudo técnico ou elemento técnico equivalente, ou seja, não basta ter um PPP com arma de fogo. Tem que ter responsável técnico, engenheiro de segurança e demonstrar que a atividade foi prejudicial à integridade física. Só para complementar rapidinho, também tem a questão, né, Adri, da coisa julgada. Se essa decisão que o colega comentou já fez coisa julgada, claro, dificilmente, sim. né? Até porque não caberia uma rescisória, né? Nem, cara. Porque a matéria controvertida, né? Matéria controvertida nos tribunais. Também estou contigo. É igual a questão do tema 709, né? Aqueles casos em que já estão transitados em julgado, que o juiz determinou que não precisa sair da atividade, está transitado em julgado, não cabe rescisória, não cabe nada, vai ficar trabalhando na atividade especial, ainda que continue na atividade especial. E ainda pode rolar uma modulação também, né? Que a gente não sabe, né? Sim. Pode rolar uma modulação. Deixa eu só aproveitar, já que eu estou com a palavra no momento, fazer justiça, Adri, que quem trouxe a informação da questão, que com certeza foi brilhante mesmo a manifestação dela no Senado Federal, mas eu não sabia dessa informação, o Almir que me trouxe agora. Inclusive, nas aulas, nos slides, eu coloco assim, proibição retirada aos 45 do segundo tempo. Vou acrescentar muito devido à intervenção brilhante de Adriane Bramante, porque a Adri ela já é coautora do meu livro, né?
porque a última vez que eu tinha contado, acho que ela estava citada 16 ou 17 vezes. Ela é coautora. E nos slides das aulas, ela participa muito também. Ela é citada várias vezes. Agora tem mais essa citação. Então, Adri, parabéns. Desculpa que eu não tinha informação. Foi o Almir que trouxe agora. Fico muito feliz com isso, muito mesmo. Mais um motivo para eu assim, te admirar, mais que eu admiro, se é que é possível. E olha, parabéns, parabéns. Muitos, milhares de segurados, se conseguirmos efetivamente avançar com a questão da periculosidade, como o Almir bem colocou, com o PLP 245, que poucos dias atrás eu consultei para a aula também, estava aguardando audiência pública, se eu não estou equivocado. Na verdade, teve o PLP, ele foi apresentado pelo senador Espiridião Amin no dia 7 de fevereiro de 2022, e o texto trata da vigilância desde que seja indispensável, de que não seja indispensável o uso da arma de fogo. Então, assim, não é porque usa a arma de fogo, mas ela tem que ser indispensável para o exercício da sua atividade. Então, a lei, a PLP 245, ela é bem restrita, inclusive para eletricidade, é somente aqueles que trabalham em linhas de transmissão, em estações de energia elétrica, em subestações. Então, não é aquele PPP dizendo que tem eletricidade acima dos 250 volts. Não, eles afunilam o direito desses trabalhadores que terão direito ao benefício pela periculosidade. E aguarda audiência pública, foi o que eu vi de último andamento, dia 8 de março. Mais uma oportunidade para a sua brilhante intervenção. Mais uma oportunidade para a sua brilhante intervenção. Cacá, só uma ponderação. Sim, bem rapidinho. Eu tenho um amigo que é procurador federal e, assim, vários processos de vigilante tem fase de execução, inclusive, vários transitarem em julgado. Cacá deve ter muitos com trânsito em julgado, Bebel, Ricardo, Adriane também. Ricardo tem uma grande montra de processos sobre essa matéria. E um procurador amigo disse que eles estão se preparando para que, havendo uma decisão do Supremo, e eles acham que vão ganhar também, para se alegar a figura da coisa julgada inconstitucional, para evitar que títulos venham a ser executados com base num precedente que venha a ser firmado ali em sentido oposto à conclusão que levou o trânsito em julgado. É uma discussão, talvez, para uma outra live, porque, assim, de um lado, a figura da coisa julgada, de um outro lado, uma expressa previsão no CPC. Então, assim, eu acho que ele não tem razão, mas isso cabe, inclusive, discussão para o momento posterior, e a gente tem que estar preparado, porque isso vai surgir caso a tese do INSS venha a ser vitoriosa. Mas eu já adianto que não concordo com o colega procurador, que já levantou essa possibilidade, e isso é algo que vem sendo discutido, acho que na Procuradoria. É uma coisa bem preocupante. Antes de passar a palavra para a doutora Bebel, me permitam só fazer uma coisa para descontrair um pouquinho, mas eu identifiquei aqui que na nossa plateia, no nosso público, uma pessoa disse assim: este encontro é o Rock in Rio da Previdência. Então, está chamando a nossa noite agora de Rock in Rio da Previdência, pessoal. Eu estou aqui interagindo muito com o público, né, no chat, e aí... E é bacana que, assim, o Rock in Rio já deixa o tema para o próximo, né? O que a Almi traz para a gente é muito preocupante, de fato. E aí reforça o que você disse desde o início, Almi, sobre essa insegurança que a gente vive hoje, né? A gente vive esse momento de muita insegurança, com eminentes aposentadorias, né? Do STF, o que pode mudar ainda mais, né? E trazer mais esse sentimento de insegurança que nós que somos operadores, sentimos isso de forma muito clara, e o segurado sente isso na pele, né? Porque ele passa a receber um benefício e depois ele pode ser cobrado por esse benefício, porque isso agora é possível, a cobrança, mesmo que tenha sido recebido de natureza alimentar, né? Então, são muitas questões que a gente precisa discutir e que tem a ver com essa insegurança jurídica que você trouxe para a gente aí, que é um ponto muito relevante. Pessoal, infelizmente, a gente precisa terminar. Nosso tempo, né, já esgotou. Cacá, tô triste que eu não vou poder ficar te vendo. E agora eu queria te dar um abraço. Agora eu vou ter que dar um jeito de ir em Aribebe, porque se Maomé não viu a montanha, né? A montanha vai ter agora a vontade aumentou, né?
dá mais saudade, né? Quando a gente pode conversar. E aí eu me lembro de algumas vezes na mesa do bar, né? Mas com o combustível aí, né? Com o tanque cheio, a gente discutindo teses e falando sobre os direitos sociais, né? Que é um tema realmente muito apaixonante. Eu vou passar para a gente se despedir. Eu já me despeço, né? Me despeço de Adriane. Muito obrigada por ter nos concedido, né, esse momento. A gente sabe que todo mundo aqui tem uma vida muito corrida, muito agitada, mas é muito importante que a gente converse com as pessoas, que a gente converse com os segurados, né, de forma muito clara, para que eles possam compreender que nós estamos trabalhando duro, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Queria agradecer imensamente, queria agradecer a Cacá, meu amigão, meu irmão, né, que aceitou aqui, tá aqui comigo, né, nesse momento, tá aqui com a gente, né, abrilhantando esse nosso debate. Agradeço imensamente, agradeço ao Mi, que tirou aí uns minutinhos, uma horinha do seu aniversário, de compartilhar com a gente esse dia tão importante aqui, né, nos trazendo provocações muito importantes. E a Ricardo, meu muito obrigada também por estar sempre aceitando aí minhas provocações e minhas proposições, né, para a gente estar trazendo debate. E eu ainda vou pôr em prática aquele meu plano de misturar minhas duas paixões, a previdência com o café. Aguardem, a gente ainda vai estar aqui conversando e trazendo também, né, umas dicas, quem sabe, de café, né? Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todo mundo que está aí, né? A gente está hoje com uma audiência muito bacana. As pessoas que estão aqui interagindo conosco no chat, a gente agradece realmente, e que a gente possa manter, né, o debate nesse nível assim tão alto, né? Para mim foi um prazer imenso, aprendi demais, né? E estou assim realmente muito, muito contente. A despeito das nossas impressões e perspectivas não serem as mais positivas, mas saber que a gente tem tanta gente boa brigando, né, pelo direito dos segurados é motivador. Aí eu passo a palavra na ordem inicial para a gente já ir se despedindo para a Adriane, para a Cacá e para a Almi. Na sequência. Obrigada, Bebel. Eu que agradeço. Obrigada a você pelo convite. Sempre que eu posso, estarei sempre à disposição de vocês para poder trazer aí o debate, porque é isso que a gente leva, é só isso que a gente leva dessa vida, o debate, a discussão, o estudo, o conhecimento, o conteúdo, compartilhamento, curtição, e para mim é sempre uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer o Ricardo também por estar aqui, por participar. Olha, eu demorei um tempinho para te reconhecer, Ricardo, porque você está tão diferente. Tá mais bonito. Meu Deus, é o Ricardo. Se não tivesse o nomezinho aqui, eu não ia. Eu estive em Natal, falei com você, acho que você não me reconheceu. Eu tô lembrando, mas eu falei assim, gente, era o Ricardo, eu não falei com o Ricardo, como se fosse Ricardo. Mas obrigada pelo convite. Depois eu lhe conto os bastidores do Ricardo, eu conto mais. Tá bom, obrigada, viu? Quero agradecer também meu amigo Cacá, é sempre um prazer participar, compartilhar contigo, uma pessoa que mora no coração, e a gente sabe que pode contar, um grande conhecedor da matéria da Especial, parabéns aí pelos seus livros. Olha, eu falei para ele que a pandemia fez bem, porque ele parou de viajar e com isso produziu. Então, não vou dizer que a gente precisa de mais pandemia, a gente precisa de mais livros de Cacá, porque realmente foi bastante importante para você a pandemia, porque você focou nos livros, e isso realmente vai trazer um outro Cacá, um novo Cacá, o Cacá doutrinador, além de todo o querido amigo que você é. Almir, querido, um prazer enorme compartilhar desse conteúdo com você, uma pessoa que é incrível, maravilhosa, que fez aí borbulhar o estado de Pernambuco, a advocacia. Tenho um carinho enorme por você, uma pessoa de um brilho, de uma luz incrível, e eu tenho certeza que o seu sucesso ainda maior está por vir.
Tenho certeza. Obrigado. Tenho certeza Obrigado disso. de coração, minha comigo, amiga. Viu? Te amo. Beijo para vocês, gente. Obrigada. Minha vez? Bom, Bebelzinha, muito obrigado pelo convite. Você é minha irmãzona, você sabe que pode contar comigo sempre, né? Eu comentei com o Bebel, eu não gosto de lives, eu sou tiozão, eu sou velha guarda, não me dou com essas questões tecnológicas, não curto, mas por você eu vou. Se eu soubesse, e depois eu fiquei sabendo depois, se eu soubesse que teria Adri, Ricardo e o grande Almir Reis, nossa, eu teria aceito assim imediatamente, sem nem fazer sobre, nem contaria que eu não gosto de lives, que é para me chamar para as próximas, entendeu? Então, brigadão mesmo, adorei, até assim, por estar com vocês, matar um pouco da saudade, por esse aspecto informal trazido aqui nesse encontro. Valeu, irmã, obrigado mesmo pelo convite. Nesses formatos. Tinha que ter uma surpresa, amigo. Tinha que ter uma surpresa para você ficar mais feliz. Com essas assim. pessoas maravilhosas, pode me chamar sempre que eu vou. Dou sempre um jeito e vou. Uma satisfação enorme rever ainda aqui virtualmente o Ricardo. Repito, amei o Visu, gosto muito de ti, meu amigo. Adri, toda oportunidade que eu tenho, eu vou ouvir, nem que seja em Marte, em Júpiter, em Plutão, quando era planeta, porque não tem uma vez que eu não aprenda algo. É impressionante, ela sempre acrescenta alguma coisa, ela é infinita no aspecto conhecimento, é realmente nossa guru, nossa referência na especial, tudo que nós precisamos de especial está aí. Sempre que precisar, estarei com ela, sempre que eu puder, acompanharei, ouvirei, e tenho certeza que acrescentarei algo. E você é a referência, Adri. Se eu produzir alguma coisa, como eu te disse, você é coautora, porque é citada, sei lá, zilhares de vezes. E meu amigo Almir, que eu tive o prazer de conhecer naquele curso de aposentadoria especial que eu dei lá em Recife há muito tempo atrás, o Almir, assim, querendo mais familiaridade com a matéria, e hoje se transformou nessa referência, nesse monstro da advocacia, que é um cara respeitado de norte a sul do país, não só pelo conhecimento técnico, mas também pela pessoa maravilhosa que é. Então, sinceramente, agradecer também o pessoal que está acompanhando, né? Para eles que a gente faz esse tipo de encontro, e assim, amei essa oportunidade, amei mesmo. Beijão para todos vocês. Cacá, só uma provocação. Se a gente marcar um encontro aqui, nós 5, num cassino, você iria, não? Com cassino, com certeza, bicho. Semana passada eu fui para a Argentina só para jogar, cara. De vez em quando eu pego um avião e só vou jogar, só. 2 meses estava atrás conversando com o Theo esses dias, tu saiu de Harvard e foi direto para o cassino em Las Vegas, não foi isso? Foi jogar em Las Vegas. Exatamente. Semana passada eu estava na Argentina jogando. Eu de vez em quando vou jogar minha roletinha, porque precisa sobrar algum vício, né, velho? Eu parei de beber, precisa ter algum vício. Então, pelo menos o da jogatina permanece. Meu amigo, um grande abraço para você. Adri, cheiro grande. Para mim foi um prazer debater com os 2 maiores nomes do Brasil sobre a matéria. Isso é fato incontroverso. Vocês são sumidades, pessoas que inspiram outras pessoas, não só advogados, mas também segurados. Um grande prazer estar aqui com meu irmão Ricardo Souza, que sabe que pode contar comigo em qualquer condição. Se eu estiver hospitalizado e tiver condições de falar, ele me convidar, eu vou estar presente. Bebel é uma querida amiga que o Direito Previdenciário me deu de presente, sabe que conta comigo para tudo também. E espero que brevemente possamos aí nos reencontrar, nos abraçar e discutir muito mais sobre aposentadoria especial, um tema que é tão apaixonante dentro do Direito Previdenciário. Beijo para todos vocês. Vou encontrar o pessoal agora para curtir o fizinho do aniversário. Valeu. Vai lá. Valeu. Tchau. Pessoal, agora é minha vez. Eu vou dizer o seguinte, vou falar para você que segurou aí a audiência alta esse tempo todo. E essas são as pessoas que defendem você. Eu não vou falar muito de cada um, porque a gente já está com o horário estourado e tem o link aqui na descrição do Radar Rural. Mas a Adriane Bramante, Cacá, Almir, Bebel, não são apenas advogados que lutam, são advogados que estudam e que estão comprometidos. Temos um desafio grande na questão dos vigilantes. O STF, a gente sabe que tem muitos aspectos políticos, infelizmente, muitas vezes julga contra os trabalhadores. É preciso que a gente se mobilize para conquistar isso. Mas tenho certeza que essas mentes brilhantes que nós tivemos hoje, né, vou repetir o nome de cada um de novo, Adriane Bramante, Cacá Domingos, Almir Reis, Ana Isabel Jordão, essas mentes brilhantes estão do teu lado e eu acredito que o nosso caminho é da vitória. Boa noite e muito obrigado a vocês todos.
Obrigada. Valeu, Tchau, gente. tchau. Valeu. Beijão. Tchau. Tchau.